É, esse quadro que vocês estão vendo é o que a gente trabalhou na aula anterior, não é isso? Confirma aí para mim, por gentileza. Tá tudo ok aí com vocês? Foi, né? Ah, tá. Então, bom, apesar de ter tido esse atraso, tá? Me perdoe. É, na minha cabeça, é, só um minuto, pessoal, teve um probleminha aqui.
Sim, mais uma vez boa tarde, desculpa, eu tive um problema técnico aqui. O que eu estava falando é que por mais que a gente tenha tido esse atraso, essa aula de hoje é naturalmente mais curta, pelo menos na sexta-feira, quando eu trabalhei lá com a outra turma, né, que era a mesma ideia dessa aula, foi mais curta, né, porque aqui a gente só vai demonstrar esse teorema que a gente já fez os comentários, né, e vou só apresentar para vocês rapidamente a ideia do capítulo 3, tá? Então, então vamos lá, tá? Não vamos perder muito tempo aqui, né? Já que aconteceu esses problemas. Bom, enfim, a aula de hoje, né? A gente vai demonstrar esse teorema aqui. A gente já fez os comentários sobre ele, tá? Então, só fazendo a releitura aqui. Ele diz que todo segmento possui um único ponto médio. Então, aqui a gente considera um segmento não degenerado, tá? O que é um segmento degenerado? É um segmento, esse é o segmento comum que a gente conhece. O segmento degenerado é quando os extremos do segmento é o mesmo ponto. Então, por exemplo, sei lá, suponha que esse AB aqui, se o A e B são dois pontos que estão no mesmo local, então, na verdade, esse segmento é um ponto só. E a gente chama isso de degenerado, tá? Porque ele não configura exatamente o segmento como a gente imagina. Então, só refazendo os comentários, né, que a gente fez na aula anterior, se eu pegar essa segunda definição que me diz que se eu tenho dois pontos distintos, eu consigo um entre eles, é o primeiro indício, né? A partir do momento que eu pego um segmento não degenerado, eu vou conseguir um ponto entre eles. Na verdade, desculpe, esse axioma aqui, ó, dado dois pontos, sempre existe um ponto entre eles e um ponto fora. A outra coisa é usar essa definição aqui, né, que esse ponto C, né, eu considero um ponto C onde acontece essa igualdade e, consequentemente, eu vou ter o ponto médio. Essa seria a primeira ideia, né, da primeira parte, porque eu acho que eu comentei isso também na aula anterior. Ele usa esse termo aqui único. Então, eu defini uma maneira de encontrar o ponto médio. Porém, como é que eu defino que é único? Aí tem algumas maneiras. Uma das maneiras é... Deixa eu ver... Tá, se eu defino uma equação para esse, ou uma fórmula para esse ponto médio, e eu uso esse axioma S2, esse axioma S2 me diz o seguinte: existe uma objeção entre pontos, uma reta e os reais, existe uma objeção, né? E se existe uma objeção e eu defini o ponto médio e estou exibindo a sua expressão usando números, né, digamos assim, então, como é uma objeção, aquele número só está associado a 1. E isso faz com que ele seja único. Esse é um caminho. O outro caminho é você supor que tem dois e você faz as contas e mostra que é o mesmo. Bom, eu sei que o que eu estou fazendo é a nível de comentário, né, assim, bem por alto, mas me digam aí se ficou claro a ideia, né? E se não, aí vocês dizem aí, tá? Dá um feedback. Só respondendo, né, enquanto eu estava falando, teve alguns comentários. A Leilane colocou que a gente não viu nada de função. Aqui, na verdade, eu só estava explicando. Não lembro para quem exatamente agora, mas eu estava explicando o que é uma abjeção. E eu estava só
Eu acho que era referente ao S2, que ele dizia, que na verdade ele diz, né, que cada ponto tem um único número associado. Pronto, é. Então, essa ideia que eu estava colocando aqui é justamente disso, de bijeção, né? Eu tenho aqui, função é a gente relacionar dois conjuntos. E essa relação que a gente pode fazer, no caso, ela é injetiva quando cada elemento do A só se relaciona com o do B, né? Então, sei lá, só tem uma seta ligando pontos, né? Nesse caso aqui já não é injetiva porque o 4 e o 8, né? O 4 e o 5, desculpe, se ligam ao 8. Isso aqui é função, mas não é injetivo. E para ser sobrejetivo não pode sobrar ninguém aqui, né? Então, só complementando essa ideia de função objetiva, sei lá, se eu tiver um caso desse aqui, tá bem simples aqui. E suponha que isso aqui que acontece. Bom, então essa função f que eu coloquei aqui, ela relaciona, eu coloquei a identidade, né? O 1 leva no próprio 1, o 2 no 2, assim vai. O meu domínio aqui só tem 4 elementos, o meu contradomínio também tem 4, e aqui eu tenho a relação de 1 para 1. Né? É uma maneira da gente chamar a função objetiva. Outra coisa é que o domínio aqui, a cada dois elementos diferentes do domínio, eu tenho duas imagens diferentes. Né? Isso me garante que a função ela é injetiva. Né? Se eu, sei lá, x1 diferente de x2, né? Dois elementos diferentes aqui do domínio, isso aqui implica que o f de x1, né? No caso aqui o f de 1 é 1, por exemplo, então o f do x1, né? O f de qualquer um deles, vai ser diferente do f de x2. E isso aqui é o que me garante que uma função é injetiva ou injetora, tanto faz. E se o domínio de uma função for igual, ou desculpe, domínio não vou aproveitar. Se o contradomínio, né, que é esse conjunto B aqui, ele for igual ao conjunto imagem, então a minha função é sobrejetiva ou sobrejetora. E se ele for as duas, né, se a minha função for injetiva e sobrejetiva, ela é bijetora. Tá? Então ela é bijetora ou objetiva. Se for as duas. Né? Bom, então essa é a ideia. Aí para o nosso contexto, a abjeção, dado pontos de uma reta, eu sempre posso associar um número. Tá? É isso que ele está falando. Então, a ideia lá, voltando aqui para a nossa ideia, como eu quero provar que é único, se eu uso o S2, ou seja, se para o cara que eu estou chamando de ponto médio, eu exibo um número associado a ele, como é uma abjeção, então ele é único. Essa seria a ideia, uma das ideias, tá? Muito bem. Tá claro essas ideias ou tá turbulento ainda? Bom, então vamos começar, tá? Nosso
Não, é T2, né? Nosso segundo teorema diz assim, todo segmento possui um único ponto médio. Bom, então agora vamos começar a escrever, tá? Antes disso, eu fiz esses comentários de função objetora, né? Ou objeção. Aí eu queria saber se o Pedro Henrique entendeu isso, tá? E a segunda pergunta que eu faço é, se fosse para vocês essa responsabilidade de fazer essa demonstração, como é que vocês iniciariam o texto? A demonstração desse teorema aqui. Todo segmento possui um único ponto médio. Na verdade, a aula de hoje é só a demonstração desse teorema. Já que o capítulo que eu fiquei responsável, digamos assim, um deles, só tem 3 proposições, a gente já provou essas duas. E, no caso, hoje, só falta provar isso. Muito bem, é isso mesmo, né? Então, considere ou suponha, né? Considere, então vou botar aqui prova. Considere segmento AB, onde A é diferente de B. Bom, apesar de toda vez que a gente toma um segmento, a gente praticamente está considerando isso. Mas aqui só para ficar mais sem abertura, né, para, sei lá, contra-argumentos, digamos assim. Apesar de que se A for igual a B, o ponto médio vai ser o próprio ponto, né? Vai ser o próprio A, sei lá, ou o próprio B. Tá, então, a primeira coisa que a gente considera é o objeto, né? Então, todo segmento, então, se a informação é em cima do segmento, então a gente vai ter que considerar um segmento qualquer, né? Porque esse qualquer representa qualquer deles ou todos eles. Tá, a gente considerou aqui, não precisa, tá? A partir do momento, no caso o Vinícius perguntou, preciso definir a reta, né, que por onde esses pontos passam? Não necessariamente, tá? A partir do momento que eu definir segmento, fica implícito que existe uma reta que esse segmento está nela, tá? Muito bem, então pegamos aqui o segmento, agora a gente vai lá para o texto e vai ver o que a gente pode fazer. Pelo que eu comentei com vocês, esse segmento aqui de ordem, ele me garante que tem um ponto entre eles, né? E o ponto médio a gente sabe que é um ponto que está entre A e B. Essa é uma coisa que a gente pode usar. E outra coisa, né, que já vincula lá o O2, seria esse S3. Né? O C está entre A e B, então isso aqui acontece. Mas aí a gente considera que isso aqui acontece, né? O AC é igual a B e tal. E com isso ele é ponto médio.
No caso aqui eu estou só falando as ideias, tá? Eu vou jogar lá tudo isso. Ok. Até o momento tá tranquilo, né? O que vai ser usado no próximo passo. Ok. É, tá, então, pelo axioma 1, O2, né? Que é o axioma de ordem, o segundo axioma de ordem, que está no primeiro capítulo. Se tem que existe um C que está entre A e B. Tá, então vamos só recapitular o que a gente fez até o momento, né? Então, primeiro a gente considerou um segmento, é, um segmento AB, e a gente sabe, por esse axioma aqui, que existe um C que está entre eles. Tá? Agora eu vou impor mais uma condição. Vou impor uma condição esse C aqui, tá? E a condição é essa, tá? Aqui a definição diz, o ponto médio de um segmento é um certo C que isso aqui acontece. Mas eu vou impor só essa condição aqui, tá? Suponhamos que esse C é um ponto onde isso aqui acontece. Tá? E pela definição D1, esse ponto vai ser médio. Aí, no caso, vai faltar só mostrar que esse ponto é único, né? Então, até esse passo aqui que eu falei para vocês, é a maneira de você mostrar que tem, né? E depois falta só mostrar que ele é único, né? Então, vamos lá. Deixa eu... Supondo que AC é igual a CB, é, segue que C é ponto médio pela definição. Peraí, aqui eu vou usar lá a linguagem, né? Pela definição 1, né, do capítulo 2. Então, deixa eu só, não vou botar pela não, tá? Vou botar por. Por 2D1. Agora, falta mostrar que C é único. Para isso, basta mostrar que existe um
número associado a C. Bom, tá. Deixa eu só ver aqui, tá? Vamos recapitular o texto todo, né? Considere o segmento AB, A difere de B, pelo axioma O2, né? O segundo axioma de ordem. Eu tenho que existe C, né? Faltou escrever aqui. Faltou escrever o C aqui. Então, deixa eu colocar. Existe C que está entre A e B. Tá. Supondo que o AC é igual a CB, né? Que essa distância é igual a essa, segue que C é ponto médio pela primeira definição do capítulo 2. Agora falta mostrar que C é único e para isso basta mostrar que existe um número associado a C. Tá, deixa eu, antes de continuar, é só responder as perguntas. Tem várias perguntas aqui. Se AB for diferente de AC, então C, ele pode não ser ponto médio. Exato. Tá. No caso, para eu amarrar a definição, eu tenho que pôr a condição dela. Aí a condição é essa, tá? Que o AC é igual a CB. Fernanda botou que não entendeu o que está escrito na segunda linha de prova. No caso, você não entende é porque a letra tá esquisita, ou foi o que eu escrevi exatamente. Ele botou... a Michelle colocou que se eu poderia usar um se somente se, né? Um AC igual a CB. Na verdade, pode, mas dependendo da linha que a gente está seguindo, às vezes a gente só precisa de uma implicação, tá? Então, aí fica opcional essa questão de se somente se. Isso. Então tá. Então, desculpem aí o não ter visto as mensagens, né, no momento que eu estava escrevendo, mas é isso, tá? Aqui é realmente esse C, né, que eu menciono depois e tá, mas que C é esse, né? De fato, ficou faltando aqui mesmo. Tá, então, vamos só ver aqui. Eu quero, para a gente usar o S2, né, a gente tem que associar os pontos a números, né? Então, aqui no meu S2 o meu A está associado a A e o B está associado a B, né? No caso, o B minúsculo associado a B maiúsculo. Então, é isso que a gente vai usar, tá? E aqui, como ele já diz, né, que existe uma abjeção de pontos de reta em números reais, então ele já está me garantindo que se eu tenho um ponto que eu determino quem é o cara que está associado a ele, então esse cara é único, né? Porque a abjeção, ela faz isso, né? Então, por exemplo, nessa função aqui que eu expliquei para vocês, o único associado a 1 é o próprio 1. Então, esse 1 não tem dois domínios, né? Ele só tem um domínio associado a ele. Aqui é a mesma coisa. Se eu determinar uma expressão que use números, né, associada a C, então aquele cara é único. Aí acaba a demonstração. Muito bem, então vamos só concluir isso, tá? Então, pelo axioma 2S2, né? Ou seja, o segundo axioma do segundo capítulo, eu vou usar essa equação aqui. E essa equação a gente pode dizer que o AC aqui, né, eu vou escrever completo. AC igual a CB
equivale a C menos A igual a B menos C. Aí, só para garantir que esses caras são positivos, né? Então, suponha que A é menor do que B. Como você está entre eles, né? Então você vai seguir a ordem, né? A vai ser menor do que C e C é menor do que B. Então, significa que essas diferenças aqui vão ser todas positivas, tá? O que está supondo não, o que está sim, né? Eu não usei ainda, supondo que já usei aqui, melhor usar o se. É uma opção, né, também. Se A é menor do que B, então C menos A é igual a B menos C. E quando a gente faz essas continhas, tá? Vou usar aqui esse aqui é esse somente se, né? Aí esse C aqui eu vou mudar de lado. Então ele vai ficar positivo desse lado. E esse A que é negativo, desse lado ele fica positivo. Então isso aqui vai ficar assim, ó, C mais C é igual a A mais B. Aí aqui a gente tem 2C igual a A mais B. E dividindo as duas parcelas por 2, né? Da igualdade, eu vou chegar aqui C é A mais B dividido por 2. Tá, então encontrei aqui uma expressão, né? Que define quem é o meu C, né? Nas condições que foram escritas assim. Então, como existe, né? Como eu usei aqui o axioma, né, o segundo axioma, existe uma abjeção entre pontos e números, então o ponto médio está associado a esse número aqui. Portanto, ele é único. Tá? Então, deixa eu só escrever isso aqui. Né? Como? Né? Só detalhando. O 2S2 garante que existe uma abjeção entre pontos. Aqui eu vou colocar de um segmento, mas, porque o que está em questão é o segmento, mas podia ser de uma rede, sem problema. Outro segmento irreais. Então, C é único. E pronto. Aí acabou a demonstração. Ficou claro ficou claro as ideias e essa última parte aí, em particular. Bom, então acabou essa demonstração, tá? A ideia dela é essa.
Eu sei que aqui eu detalho mais, né? Eu escrevo o texto. E no texto eu gosto, assim, né? Eu escrevo detalhado, que é para quando vocês forem escrever, né? Eu não entendi muito bem a última parte, eu falo já. Vocês também criar esse hábito de escrever com detalhes, né? Apesar de que, se você estiver escrevendo um livro, por exemplo, então tem momentos que não é tão necessário se uma demonstração usa passos de outra, por exemplo. Mas voltando aqui ao que, né, a Michelle disse que não entendeu, então, só falando rapidamente aqui para ela, esse axioma S2 aqui, né, ele diz assim, ó, existe uma abjeção entre pontos de uma reta e os reais. Então, o que isso significa, né, na prática? Significa o seguinte, para representar esse ponto A, numericamente, eu só vou ter um número associado a ele, que é o númerozinho A. Não tem outro. Esse extremo aqui é único. Exato. Para representar esse B, eu também só vou ter um número, eu não posso ter dois números. É isso que indiretamente a abjeção me garante, né? Que é uma função que me diz, o meu A está associado a A, então não tem outro número associado a A. Quem vai estar associado a B é B, né? Quer dizer, essa é a ideia. E a C, no caso, essa foi a ideia que eu quis mostrar, né? Qual é o número que está associado a C? E o número associado a C é A mais B sobre 2. Ou seja, eu posso pegar os extremos aqui do meu segmento e essa expressão aqui já me garante o meu ponto médio, né? Vou botar aqui, C é médio. Então, essa é a ideia. Como isso aqui é uma abjeção, não vai existir outro ponto que vai estar associado a esse número. Não existe, só tem um ponto. Né? E isso me garante que esse ponto médio é único. Né? Essa expressão aqui me garante isso. Então, é o que o Pedro Henrique comentou, né? Como A mais B sobre 2 é um número, né? No caso, eu estou só complementando a pergunta dele. Então, e esse número está associado ao ponto médio, então o ponto médio é único, pelo fato de isso aqui ser uma objeção. Não sei se a Michelle entendeu, mas esse rascunho aqui foi a ideia. Tá? Aí, quando eu escrevi aqui, né, como S2 garante que existe uma abjeção, ou seja, garante que acontece uma coisa dessa aqui, entre pontos, segmentos e reais, então C é único. Né? Então, esse C aqui não vai ser representado por outro elemento, vai ser só por esse, né? pelo que o axioma me garante. E acabou. Assim, a ideia é essa. Tranquilo, né? Só para concluir esse encontro de hoje, eu vou exibir aqui para vocês o que vai ser visto no próximo capítulo. Né? O que foi combinado entre eu e o Anderson, pelo menos, foi que no fim do encontro, né, que foi o encontro de abertura, né, sei se o da semana passada ou o da semana anterior, a semana passada, ele deu uma parte da aula e eu, né, dei outra parte. Então eu falei com a Lorena e disse assim, ó, Lorena, se você quiser eu apresento a sua parte, porque é só exibir as definições, né, e os axiomas e tal, e o que vai ser trabalhado. Aí ela fez, então tá bom. Inclusive, quando ela terminar o capítulo 3, ela apresenta o capítulo 4 para vocês, tá? Então, no caso, na próxima terça-feira, ela já vai, né, quando ela realizar o encontro com vocês, já é para discutir as definições, os axiomas, provar já as proposições desse capítulo 3. Então, fazendo uma leitura rápida aqui, alguns comentários sobre o que vocês vão ver na próxima semana, né, o que vocês vão discutir. Então, vocês vão falar sobre axiomas de medição de ângulos.
tá? Esse último que a gente trabalhou foi medição de segmentos. E tem muita semelhança. Vocês vão perceber aqui, à medida que eu for falando, que é muito parecido com essa, pelo menos em várias ideias, né, várias definições. É bem semelhante aqui, os dois, né? Os dois capítulos são bem parecidos. Então, a primeira definição, ele diz que uma figura formada por duas semirretas de mesma origem se chama ângulo. Então, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Tem. Eu vou usar esse espaçozinho aqui, curtinho mesmo. Tá? Então, aqui vou colocar bem sucinto aqui as ideias do capítulo 3. Né? Aqui praticamente acabou, tá? Eu vou só falar, mas no final dou um tempinho para vocês comentarem, né? Se tiver dúvida, né? Então, eu tenho aqui duas semirretas e essa figura aqui é o que ele chama de ângulo. Tá? Então, duas semirretas, isso é um ângulo. No caso, a gente sabe que toda vez que eu tenho isso, na verdade, é que eu tenho dois ângulos definidos. Né? Eu tenho essa abertura e tenho essa abertura. Tradicionalmente, os ângulos são a menor, sei lá, a menor abertura, sei lá. Mas aí depende do caso. Né? Ok, então essa é a primeira definição. A segunda, uma semirreta divide o semiplano se ela estiver contida num semiplano e sua origem for um ponto da reta que determina o semiplano. Bom, esse texto é bem, assim, à medida que eu vou lendo, né, parece pegadinha, né? Mas é relativamente simples essa ideia. Essa ideia é a seguinte. Bom, imagine que aqui, essa região aqui é um plano, tá? Sei lá, vou delimitar aqui. Então, suponha que eu tenho um plano aqui. Pronto, tem um plano. E imagine que tem uma reta que divide em dois semiplanos, tá? Então, só pegando aqui, vou pegar um ponto P aqui. Então, tem um semiplano que tem P e tem um semiplano que não tem P. Aí, o que ele está definido essa segunda definição aqui, ele está definindo como dividir semiplanos. Então, eu tenho aqui uma semirreta, né? Ele divide o semiplano em duas partes. Aí tem algumas condições, né? O ponto original, o ponto inicial da minha semirreta tem que estar contido aqui na reta que divide o plano em semiplanos. É isso que ele fala, né? Então aqui eu vou botar, sei lá, um ponto A, aí tem o semiplano que tem o ponto A e o semiplano que não tem o ponto A. Tá, então deixa eu só... Vamos fazer a leitura de novo, né? Já que a gente tem a ideia lá na figura. Olha, uma semirreta divide um semiplano. Se ela estiver contida no semiplano, né? Então essa é a primeira condição. A semirreta tem que estar contida no semiplano. É a primeira coisa. E sua origem tem que ser um ponto da reta que determina o semiplano. Então, essa reta aqui, ela determina o semiplano. Vou chamar aqui reta N. Então, essa reta determina esse semiplano, né? Na verdade, ele determina os dois, né? Em particular, determina esse. E essa semirreta, ela divide o semiplano se o seu ponto inicial, né, estiver contido nela. Essa é a ideia. Ok. Então, essa é a segunda definição. A terceira definição, eu tenho aqui as semirretas OA, OB e OC. Então, o segmento AB se intersecta ao C, diz que a semirreta OC divide A ou B. Aqui ele já exibe, né,
a primeira simbologia de ângulo, né? Que são esses 3 pontos aqui. O O normalmente é vértice, e o A e o B pertencem cada um a uma semirreta. Então, deixa eu só dizer o que aquela definição diz. Então, a definição D3 diz assim: eu tenho aqui 3 semirretos, né, que ele chama OA, OB e OC. OA, OB e OC. Aí ele diz assim, né, se AB se esse segmento AB corta OC, então OC está entre A e B, né? Na verdade aqui não corta do jeito que eu desenhei, né? Corta se o OC estiver aqui. Eu vou chamar isso aqui de C', tá? Só para ser diferente. Vamos supor aqui, ó. Pronto, do jeito que eu fiz agora, AB corta OC, né? Vamos botar o C aqui. AB corta OC e, consequentemente, o OC vai dividir meu ângulo. É isso que ele está falando. Na definição 3, né? Ó, se o AB intersecta o C, então diz que o OC, né, a semirreta OC divide o ângulo AOB. Então esse ângulo aqui é AOB, né? Essa abertura aqui. A gente já conhece essa linguagem, né, do ensino fundamental e médio, né, de ângulo, uma delas. Então, esse ângulo aqui é corta, né? O OC ele está aqui no meio do ângulo. Tá, aí ele, definição 4, né? 2 ângulos são suplementares se sua soma é 180 e o ângulo reto mede 90. Tá, então, aqui ele nem fala, né, quanto é uma volta, né? Ele deveria dar esse padrão, né? Então, sei lá, 2 ângulos que eu chamo alfa e beta, né? Que também é uma maneira de chamar, mas não nesse texto, tá? No texto ele não usa essa abordagem de letras gregas para ângulos, mas aqui é só para ficar mais simples, tá? Vamos considerar esses 2 ângulos aqui. Se a soma é 180, então eles são chamados de suplementares. E a definição 5 me diz que o ângulo reto, né, é 90 graus. E tudo isso a gente já tem um certo conhecimento, mas lembrando que esse texto aqui, né, ele é um texto como é que eu digo? Ele é um texto antigo, né? Então, assim, ele define, vai definindo as coisas, né? Os elementos, como o próprio nome diz. Tá, então, aí tem aqui 3 axiomas e 2 proposições. Os axiomas: se 2 retas não são coincidentes, então o ângulo é maior do que zero. Todo ângulo de 180 é errado. Então, ele diz assim, né? O axioma, vou chamar A1, 3A1. Tem o caso que as retas coincidem, né? Suponha que aqui eu tenho a reta R e S ao mesmo tempo. Então, essa aqui é a reta R e é a S. É a mesma reta, né? Só está recebendo nomes distintos. Tá, e aqui o ângulo seria zero, né? Nessas duas, nesse caso aqui. No caso, se elas não coincidem, esse caso é que elas coincidem, né? Se elas não coincidem, então se R não coincide com S, então existe ângulo aqui. Sei lá, vou botar assim, tá? O ângulo entre R e S não é zero.
Tá? Esse é o que o primeiro axioma diz. O segundo axioma diz que é possível ter uma objeção que associa ângulos a reais, né? A mesma ideia das retas lá. Eu tenho pontos, eu posso associar a números reais. Eu tenho aberturas, essas aberturas eu também posso associar a números reais. Né? Inclusive, sim, ele fala também do ângulo raso. Né? Sei lá, se eu tiver duas semi-retas, né? Dispostas da seguinte maneira. Eu tenho aqui o ponto A, né? B e C. Né? Então, sei lá, eu tenho essa é a B e essa é a C, né? Ou seja, então esse ângulo aqui entre elas, ele chama de raso, que é 180. Tá? É isso que diz o primeiro axioma. Tá, e voltando aqui para o segundo, né? E ele fala como medir também. Suponha que XOA mede A, XOB mede B, então AOB mede B menos A. Então vamos fazer esses desenhos, né? 3A2. Deixa eu ver. Tem um. Bom, então suponha que esse é X, OA, XOB. Essa abertura aqui maior é XOB, essa pequenininha aqui é XOA, né? Aí ele, né, diz que como é que eu faço a medição do ângulo A ao B, né? Então, sei lá, ele diz X, OA é um número A, né? É uma abertura aqui, então esse aqui é um númerozinho A. XOB é B, inclusive é um B que tem A mais um pedaço, né? Esse aqui todo é o XOB, é A mais um pedaço. E a medida de A ao B, né, ele informa que é B menos A. Ou seja, é a medida completa, né, menos esse pedaço. Parece um pouco com a ideia lá do segmento, né? Você tem pontos associados a segmento, pontos associados à reta, né? A medida do segmento é a diferença. E módulo também, né? E esse terceiro axioma, né, parece com aquela ideia de um ponto estar entre dois, né? Se SOC, desculpe, a semi-reta OC divide A ao B, então o meu ângulo eu posso escrever assim, né, como a soma desses dois, né? Então, só representando aqui, mais ou menos essa ideia aqui, né? Mas é tipo assim, né? Só utilizando esse caso aqui, né? O meu SOA, ele divide esse ângulo, né? Se a gente for observar, ele divide esse ângulo. E isso significa que XOB, eu posso escrever, né, o ângulo completo como sendo XOA mais A ao B. Né? No caso aqui, essa semi-reta está dividindo o meu ângulo X ao B. Deixa eu só escrever SOA divide X ao B. Bom, então é isso. Essas são as informações que ele dá. Aí tem as provas, né? No caso, as proposições, que é o que
vai ser provado, né? Que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, tá? É uma primeira proposição. E a segunda proposição, né, por qualquer ponto de uma reta, passa uma única perpendicular a ela. Tá? Então, essas são as duas proposições que vocês vão trabalhar com a professora Lorena a partir da próxima aula. Tá? E eu acho que era isso, tá? O recado hoje era isso. Bom, então, quem não tem dúvida, está liberado, tá? Quem tem alguma coisa para falar, eu vou ainda aguardar. Vou só tirar aqui da gravação. Mais uma vez, me perdoei os problemas técnicos de hoje. Bom, a avaliação